Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título A Filosofia da Ciência e da Religião. É que algumas pessoas pensam e até assim se expressam: o Espiritismo não é nada de ciência nem de filosofia. O Espiritismo é uma religião. Ledo engano. O Espiritismo é uma doutrina holística, em sua completude, uma doutrina de três aspectos. E tem toda uma filosofia do conhecimento a sedimentá-la. Por isso, dizemos que é a filosofia da ciência e a filosofia da religião também. Quando Sócrates, em uma tarde na velha Grécia, assim pergunta a Fédon: Fédon, o que achas que é mister para alcançar a felicidade? E Fédon, sem ter resposta, devolve a pergunta a Sócrates. Sócrates diz a Fédon, um seu jovem discípulo: Gnótio se auton, conhece-te a ti mesmo. Esta frase, este pensamento lapidar se encontra até hoje nos portais do santuário de Delfos, no Monte Parnaso. Platão foi o mais fiel seguidor de Sócrates e desenvolveu toda a sua filosofia e o seu silogismo. O Livro dos Espíritos tem uma importância fundamental na história da filosofia, porque é uma doutrina socrática que ali se apresenta. E nos prolegômenos podemos ver as assinaturas de Sócrates e Platão. A doutrina de Sócrates e Platão falava e cantava a imortalidade, a reencarnação, os daimons, que eram os espíritos, os anjos guardiões. Na universidade, hoje em dia, vemos que não se fala de Jesus. Quando se fala, é sempre à luz do obscurantismo. Mas de Sócrates e Platão se fala, mas fazem questão de omitir esses princípios que eram acreditados e divulgados pelos dois sábios gregos. Sócrates, em sua época, foi acusado de subverter a juventude. O seu julgamento, uma peça triste que o levou a beber a cicuta até ao estertor. Xantipa, sua mulher, dizem, meus queridos irmãos, que Sócrates só tinha duas opções na vida: ou se tornava filósofo ou matava a mulher. Graças a Deus ele preferiu a primeira hipótese, porque Xantipa não aceitava aquela condenação. Mas Sócrates, tu és inocente, Sócrates. E Sócrates pergunta: você preferia que eu fosse culpado? Então, vemos em Platão o grande discípulo. Mas Platão não foi um mero compilador, copiador do mestre. Vemos que ele também foi um mestre. Basta lermos os diálogos de Platão. O nome de Platão não era Aristóteles, era Aristótenes. O apelido Platão, que significava na Grécia largura, foi-lhe dado pelo povo grego por causa de sua doutrina caracterizada por uma larga percepção das coisas. Por isso Platão, largura, largueza de vistas. Platão
viajou pelo Egito, onde conheceu aquela antiga civilização, viu as ourivezarias, conheceu os mistérios dos Eleuses, que falava da reencarnação, conheceu os pitagóricos, estudou a teoria dos números e seus princípios sobre a psique. E por que estamos aqui hoje a falar de Sócrates e Platão? E retratando que o Espiritismo é a filosofia da ciência e da religião. Porque, meus amados e queridos irmãos, prestem bem atenção. É muito comum ouvirmos no meio espírita que o mal não tem existência real. Sequer sabemos que estamos repetindo Platão. O nosso conceito espírita de Deus, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, também tem suas raízes nos filósofos gregos. Todos os nossos conceitos espíritas de dever, justiça e virtude encontram-se profundamente associados à filosofia grega clássica. Quase 2.500 anos depois, meus queridos irmãos, o pensamento de Sócrates e Platão continua irrigando o modo de pensar e de agir dos homens. Em todas as casas espíritas na atualidade sentimos essa influência. É que as verdades eternas, percebidas pelos gigantes do pensamento da antiguidade, permanecem sim atuantes. Pitágoras, Sócrates, Platão constituem fontes de enriquecimento cultural nos quais o próprio Allan Kardec buscou elementos de apoio para a constituição do Espiritismo. O Espiritismo, em verdade, é o renascimento da filosofia grega clássica. Portanto, e deixamos bem dito, não é? A filosofia da ciência e da religião se encontra na Terra e se chama Espiritismo. Ok? Meus queridos amigos e irmãos, tenham um dia repleto de luz, de paz e alegria. A ti, alma querida, envio o meu beijo na alma. Deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.